Olá, estudante do segundo semestre da terceira etapa da nossa EJA. Sejam bem-vindos a esta aula. Hoje eu vou falar com vocês sobre, dá uma olhadinha aí na tela que você verá o nosso assunto, Introdução à Zoologia, tá? Então, pessoal, como vocês já viram nas aulas anteriores, né, zoologia, aquela área da biologia que se dedica ao estudo dos animais. E como qualquer área científica, também se utiliza de um método, o método científico. Quais seriam essas etapas do método científico que vão organizar o trabalho do cientista, dando mais credibilidade aos seus resultados? Então, todo cientista segue aí uma metodologia científica, que parte ali, muitas vezes, de uma observação. Então, a partir dessa observação de um fenômeno da natureza, de uma situação da natureza, esses cientistas elaboram, então, questionamentos, perguntas, porque surgem dúvidas. E aí, para essas dúvidas, podem ser elaboradas tentativas de se explicar, né? Explicações, que são as hipóteses. Então, os cientistas elaboram hipóteses para tentar explicar alguns fatos ou fenômenos da natureza. E essas hipóteses precisam ser submetidas a experimentos para serem verificadas. Então, existem cientistas que fazem mais observações ou cientistas que fazem experimentações ou testes. E dependendo do resultado do experimento ou daquele teste, eles chegam ali a uma conclusão que pode tornar aquela hipótese verdadeira ou falsa, ou seja, aquela tentativa de se explicar aquele fato gerado a partir da pergunta, se o experimento corrobora ali para que aquilo que foi pensado anteriormente está correto, ok. Se não, hipótese falsa, no caso, são necessárias novos estudos, novas revisões, elaboração de novas hipóteses para se reiniciar o processo. Caso a hipótese se mostre verdadeira, a gente tem ali, então, a solução do problema. E assim, os cientistas são capazes de comunicar aos outros cientistas e à sociedade em geral os seus resultados obtidos. E várias dessas hipóteses, vários resultados de pesquisa podem culminar ali para a elaboração de uma teoria ou de leis biológicas, leis físicas, leis no campo da ciência, ou seja, são explicações, no caso da teoria, né, são explicações bem fundamentadas para se explicar um fato, né, como, por exemplo, a teoria da evolução, explicada por Charles Darwin, por exemplo. Inclusive, vou falar dele na aula de hoje. Continuando, pessoal, então o método científico principal utilizado na ciência, de modo geral, para o estabelecimento de teorias e leis, foi o método hipotético dedutivo, esse é o nome, e que resumidamente vai consistir em quê? Estabelecer, então, uma hipótese baseada em observações, a partir dessa hipótese, fazer uma previsão de eventos e realizar testes ou experimentos para comprovar essas previsões ou não. Caso comprovadas, hipótese aceita. Caso não comprovadas, hipótese refutada, e aí o cientista volta lá no início para poder pensar em novas possibilidades, novas formas de se explicar um determinado fato e chegar a uma nova solução sobre um problema, tá? Inclusive, né, eu disse para vocês que o método científico ele é utilizado em todas as áreas de pesquisa, áreas das ciências biológicas, inclusive nessa que nós estamos vendo, né, que é a zoologia. Aí na imagem vocês podem ver um museu de zoologia que traz ali, né, peças anatômicas, inclusive de animais que já são extintos, né, animais que foram taxidermizados, ou seja, animais empalhados para serem colocados ali não só para exibição, mas que servem também
como uma fonte científica de pesquisa, né, de guardar a memória de animais, né, de espécies que já existiram, né, e que ainda existem. Então esse aqui é um exemplo de museu de zoologia. E eu disse para vocês de Charles Darwin, né? E o que ele tem relação com a zoologia? Bastante coisa, porque ao longo do desenvolvimento da biologia, vários estudos buscaram entender aí a relação de parentesco evolutivo entre os seres vivos. E isso também auxilia na sua classificação, na classificação dos seres vivos. E isso é feito justamente com base nesse grau de relação, de parentesco evolutivo. E quem definiu essas ideias evolutivas foi justamente Charles Darwin, né? Ficam conhecidas então como ideias evolutivas darwinianas. Ele publicou suas ideias nesse livro, né? A Origem das Espécies. Então, a partir da classificação dos seres vivos, o que é possível para nós, para os cientistas? Assim, é possível conhecer e analisar a biodiversidade do planeta, ou seja, toda a variedade de espécies que existe e existiu, que nós podemos, né, verificar aí a partir do estudo de fósseis, por exemplo, do estudo da fauna, da flora atual, né, todo o número e toda a variedade de espécies. Podemos esquematizar graus de parentesco evolutivo entre os indivíduos, além de também poder fazermos modelos matemáticos que vão demonstrar qual o momento da evolução, né, em qual ambiente os organismos foram submetidos aos processos adaptativos. Dentro da zoologia existem subcampos também de estudo, como por exemplo, a sistemática, tá? Que vai auxiliar na zoologia, porque traz aí o estudo da biodiversidade para que seja possível a gente fazer uma classificação, né? Ou seja, uma taxonomia dos seres vivos. E dentro da taxonomia, os organismos podem ser, então, classificados em grupos que são chamados de táxon. Dá uma olhadinha na imagem e veja, de cima para baixo, a partir ali de todos os seres vivos, né, nós podemos organizá-los em domínios, tá? Dentro dos domínios, nós temos os reinos. Dentro de cada reino, nós temos os filos ou divisões. Dentro destes, temos as classes, dentro das classes, as ordens, depois família, gênero e espécie. Essas aqui são as chamadas categorias taxonômicas ou táxons, dentro dos quais os seres vivos são organizados, são classificados, né? Porque nós, seres humanos, temos essa tendência de querer organizar as coisas, né? Separar ali tudo em caixinhas, o que se assemelha mais ao o que se difere mais, para poder entender a história evolutiva também dos seres vivos. E se você observar, né, aqui de uma outra maneira de analisar esses táxons, o reino é a categoria mais abrangente, né? Então, dentro do reino você tem os filos, dentro do filo as classes, e aí se repete aquilo que eu mostrei anteriormente. Então, quanto mais de cima para baixo você vai, maior você vai encontrar a semelhança biológica entre os representantes das categorias. E de baixo para cima, né, da espécie em direção ao reino, maior a diversidade biológica entre os representantes por categoria. A categoria mais básica, mais específica, é a espécie, né? Eu vou ter ali categorizado dentro de espécie aqueles indivíduos que têm muita semelhança morfológica, né? Semelhança anatômica, fisiológica, comportamental e que são capazes de se reproduzir entre si, gerando descendentes férteis, né? Esse, inclusive, é um dos conceitos para espécie, né? São indivíduos semelhantes, capazes de se reproduzirem entre si, gerando descendentes férteis. E também nós temos uma área de estudo que é a filogenia. A filogenia estuda a história genealógica das espécies, buscando compreender
Qual a relação de parentesco evolutivo? Há quanto tempo cada grupo se originou? E baseia-se em estudos que levam em consideração a morfologia, comportamento e até a constituição das moléculas dos indivíduos. Aí na imagem você tem uma árvore filogenética animal, mostrando uma possível relação de parentesco entre grupos de seres vivos. E uma outra variação da árvore filogenética, uma forma de representar também a relação de parentesco entre indivíduos, ressaltando aqui, né, grupos por características, é o cladograma, tá? Então, por exemplo, aqui, a origem do nosso animalzinho de estimação, o cachorro, tá? O cachorro doméstico. Nome da espécie é Canis lupus. Então, existem estudos, né, para mostrar de onde se originaram estes animais. Inclusive, essa ideia de que os cães eram derivados diretos dos lobos foi uma ideia que durou até pouco tempo atrás, até 2014. Mas agora os cientistas já sabem, né, que tanto lobos quanto os cães atuais tem um ancestral em comum que ainda é desconhecido. Um ancestral que também tem um ancestral em comum com outros canídeos, como por exemplo ali o coiote, a raposa vermelha, o chacal, tá? Então, e outras espécies representadas aqui. Vocês conseguem ver aí, né, as linhas que derivam de um ancestral em comum, ligando, né, aos próximos descendentes e estabelecendo assim uma relação de parentesco. Pessoal, vamos fazer o seguinte, para a gente fechar esse assunto, coloquei duas questões, tá? Então, bem simples, com base no que eu acabei de falar, para ver se está tudo entendido. Vamos aqui ao enunciado da primeira. A ordem carnívora inclui espécies tais como cães e ursos. Para pertencer à mesma ordem, essas espécies também devem pertencer ao quê? À mesma família, letra A, né? Ou letra B, ao mesmo gênero, ou letra C, à mesma espécie, ou à mesma classe. Olha, lembra lá as categorias taxonômicas? Tem um macetezinho para você não esquecer. Reficofage. Essa palavra maluca, reficofage, faz você lembrar das categorias reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Espécies semelhantes são agrupadas em um mesmo gênero. Gêneros semelhantes são agrupados em quê? Em uma mesma família. Famílias semelhantes são agrupadas em uma mesma ordem. Ordens semelhantes são agrupadas em uma mesma classe. Tá? Então, a questão diz, a ordem carnívora inclui espécies como cães e ursos. Para pertencer à mesma ordem, elas também precisam pertencer à mesma classe. Tá? Então, vou marcar aqui no quadro para vocês, ativando aqui a minha caneta. Precisam pertencer a uma mesma classe, né? A classe engloba, então, as ordens como a ordem carnívora, que tem aí cães e ursos. E mais uma questão, um grupo formado por diferentes ordens, praticamente assim uma outra maneira de pensar, né? Um grupo formado por diferentes ordens com características semelhantes é chamado de... Então, um grupo formado por diferentes ordens com características semelhantes é chamado de, as ordens semelhantes são agrupadas em um mesmo o quê? Então, reino, filo, classe, ordem. Então, a resposta aqui, vou lá no quadro marcar, classe, ok? Então, fechamos aqui esse assunto nessa aula. Na verdade, fechamos a parte das questões porque o assunto taxonomia segue na nossa próxima aula, tá certo? E até lá, tchau, tchau!